Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Uroflow. Eu sou Alberto Ambrogini Eu sou a Cristine Fernandes. e nós somos especializados em tratamentos prostáticos e nesse vídeo nós vamos falar sobre os exames necessários para a realização do HoLEP. Se você quiser saber mais informações, nós temos um vídeo bem completo que trata de todos os aspectos relacionados ao HoLEP. Clique aqui embaixo e tenha acesso a esse conteúdo. Bom, além dos sintomas, é importante também tentar quantificar um pouco a queixa do paciente. Uma das maneiras que a gente tem para fazer isso é através da urofluxometria. E como é que é feita essa urofluxometria? O paciente é orientado a tomar bastante água e quando tiver seu primeiro desejo miccional, ou seja, estou com vontade de urinar, provavelmente já deve ter os seus 100, 150 ml. E a partir desses 150 ml, o exame já pode ser validado. Então, o paciente vai para uma sala específica e aí ele vai urinar numa espécie de uma privada que está acoplada a um copo medida. Nesse copo vai ser então feita uma mensuração da variação do volume, ou seja, durante a micção, pela unidade de tempo. Com isso a gente vai obter uma curva. Nessa curva a gente vai ter o fluxo máximo obtido, a média de fluxo, o tempo para esvaziamento da bexiga e também o volume urinado. Ele vai servir como um método de rastreamento. Algumas vezes a gente precisa ir mais além e a gente pode, por exemplo, solicitar a urodinâmica. E por que isso é importante? Por que quantificar essa questão do fluxo? Porque muitas vezes o paciente, como é um problema crônico, ele acaba se acostumando a urinar mal. Então ele chega no consultório com a queixa, por exemplo, eu acordo 3 vezes para ir no banheiro à noite. E aí a gente pergunta, tá, e como é que é teu jato? Não, meu jato é bom. O meu jato é bom, eu faço rápido e, óbvio, não é como quando eu tinha 20 anos, clássica, mas o meu jato é bom. E quando a gente faz o exame, a gente consegue quantificar e mostrar para o paciente que, na verdade, não é. Ele simplesmente se acostumou a urinar mal. Às vezes é necessário repetir esse exame, já que é um método menos específico, né? Então, muitas vezes a gente tem que repetir esse exame para certificar que existe um padrão de micção dessa forma. De acordo com o resultado da urofluxometria, da queixa do paciente, muitas vezes o urologista vai requerer um exame adicional chamado urodinâmica. Nesse objetivo, além de medir fluxo, é também medir a pressão interna da bexiga, tanto numa fase de enchimento quanto de esvaziamento. Isso não é para todo caso, não é para todo mundo, e essa decisão vai ser tomada pelo seu urologista. E além da urofluxo, às vezes da urodinâmica, como o Alberto falou, um exame que a gente usa que é bem dinâmico e ajuda bastante no consultório é a ultrassonografia. Na ultrassonografia, a gente consegue informações bem específicas e que fazem diferença quando a gente vai indicar uma técnica cirúrgica para hiperplasia prostática. Então, com o ultrassom, a gente consegue descobrir o tamanho da próstata, a gente consegue descobrir o IPP, que é o índice de protrusão prostática. O que é isso? É um índice que mede o tamanho do pedaço da próstata que literalmente cai para dentro da bexiga e dificulta bastante a micção. A gente consegue ver a espessura do músculo vesical, então, como o Alberto falou antes, que cresce em sofrimento quando há essa obstrução, e também avaliar o resíduo pós-miccional. Ou seja, o paciente vai chegar de bexiga cheia, com vontade de urinar para fazer o exame, o ultrassonografista vai avaliar quanto de urina tem dentro da bexiga. Depois de avaliar as outras informações importantes para o exame, ele vai pedir para o paciente urinar e voltar para a mesa do exame. Assim, ele vai medir o RPM, que é o resíduo pós-miccional. Ou seja, a gente vai conseguir quantificar nessa sensação de esvaziamento incompleto quanto de urina que o paciente retém. E isso é muito importante, porque dependendo da quantidade de resíduo, a gente consegue até prever uma grande chance do paciente fazer a retenção urinária, que é simplesmente de uma hora para outra não conseguir mais urinar. O aumento do resíduo também nos dá algumas informações adicionais, como, por exemplo, a chance maior de você fazer infecção urinária, porque essa urina fica contida na bexiga, e também do cálculo vesical, que é literalmente uma pedra dentro da bexiga, que além de
desconforto, aumentar o risco de infecção urinária, também pode causar sangramento e muitos sintomas irritativos, como se o paciente tivesse com aquela cistite persistente, urgência, vontade de ir no banheiro o tempo inteiro. Além do exame de ultrassom, outro exame que vem ganhando cada vez mais adesão por parte dos médicos, comunidade científica, é a ressonância nuclear magnética. Ela, diferentemente do ultrassom, vai dar informações adicionais, não só sobre o tamanho da próstata, sobre a forma como ela cresceu, mas também se existe alguma área dentro da próstata que tenha uma dificuldade de circulação da água. A água penetra pelo tecido de forma livre. Se, no entanto, em alguma parte da próstata essa água não passar tão livremente assim, existe uma possibilidade de a gente estar diante de um processo inflamatório ou mesmo tumoral. Já que nós estamos tratando de hiperplasia prostática benigna, ou seja, nós vamos focar nos tratamentos por uma doença não oncológica, é importante que a gente tenha a máxima certeza possível de estarmos tratando da patologia correta. De forma que a ressonância ela veio agregar bastante, tanto nas informações da anatomia, quanto também para descartar e minimizar um diagnóstico tardio de câncer de próstata. Além desses exames que a gente já falou com vocês, também a gente vai pedir exames laboratoriais. Assim como a ressonância nos dá uma segurança maior para indicar uma cirurgia para um crescimento benigno da próstata, o PSA também faz parte dessa investigação inicial. A gente sabe que o PSA pode crescer em casos de câncer, em casos de infecção e em caso do crescimento benigno da próstata. Então, muitas vezes, o paciente tem uma próstata exageradamente crescida e o PSA dele está mais alto do que o habitual, que a gente costuma considerar aí até mais ou menos 4. Nesses casos, a ressonância ajuda muito a gente para também tranquilizar o paciente de um diagnóstico muito provavelmente benigno. 100% de certeza de que não existe câncer, a gente só vai ter na hora que mandar esse material da próstata para a anatomia patológica. Então, a gente sabe que existe uma pequena porcentagem dos cânceres de próstata que são diagnosticados incidentalmente nesse tipo de cirurgia. Quando que ele sobe, por que ele sobe e qual a curva que a gente tem que analisar durante o acompanhamento desse paciente. Além do PSA, a gente pede também exames para avaliar a função renal do paciente, que pode estar comprometida, como o Alberto falou lá no início do vídeo, por causa de toda essa obstrução. Vamos pedir um coagulograma, exames de eletrólitos e tudo que compreende um pré-operatório com segurança. Um outro exame que vem sendo solicitado de forma bastante frequente é a cistoscopia. Como nós falamos anteriormente, a ressonância ela vai dar características anatômicas externas da próstata. E existe um exame que é chamado cistoscopia, que vem sendo cada vez mais solicitado, que vai nos dar a anatomia interna, a anatomia endoscópica. E por que isso é importante? Porque, primeiro, ela ajuda a diferenciar causas diferentes de obstrução. Além da próstata, nós podemos ter, por exemplo, estreitamento de canal. E isso poderia comprometer, inclusive, a execução da cirurgia. Então, saber previamente qual a patologia ou quais patologias o paciente tem antes de chegar a um ponto de uma cirurgia é extremamente importante e é item de segurança que a gente não pode abrir mão. A gente vai ver também qual o status da bexiga, ou seja, é uma bexiga que a parede está lisinha, portanto não está sofrendo muito, ou é uma bexiga trabeculada, onde a gente vê todas as fibras musculares bastante evidentes e já com sinais de sofrimento. Isso nos ajuda também a determinar como vai ser o pós-operatório de um determinado paciente. De forma que, seja para fazer um diagnóstico melhor, seja para orientar o paciente em relação a uma possível evolução, ou também para nos dar suporte por uma correta escolha de tratamento, a cistoscopia tem hoje um lugar muito especial na investigação. Uma coisa interessante também, Alberto, que a gente percebe, porque a cistoscopia é algo rotineiro na nossa prática médica, é que algumas vezes, isso já não tão comum, mas acontece, nós conseguimos inclusive fazer diagnóstico de câncer de bexiga incidental no exame da cistoscopia. E fazendo o diagnóstico de pequenos tumores da bexiga, nós conseguimos inclusive definir se nós podemos resolver ela no momento em que nós estaremos realizando o ROLEP ou, às vezes, quando necessário, numa cirurgia que vai precisar ser realizada antes mesmo da desobstrução da bexiga. E para receber os nossos vídeos, é necessário que você ative as notificações, se inscreva no canal e deixe seus comentários. E nós teremos o maior prazer em respondê-los.